E hoje é uma honra estar aqui nessa tarde com vocês. Gente, eu tô muito feliz e eu tenho para dizer hoje, nosso tema principal, desde que a gente começou a pensar Laís, assim, né? né? O que vai ser o Ligou da quiz, como que Letícia. vai ser esse próximo encontro, né? Nós pensamos muito e Deus estava falando muito comigo a respeito de um tema Tá. chamado de improváveis a Obrigado. rainhas. Eu creio que, assim como a Simone falou, a Laís falou, nós estamos aqui para um novo tempo do Senhor. Vocês têm reconhecido assim que coisas diferentes o Senhor quer fazer na nossa vida? Gente, se a gente não identificar que o Senhor ele quer o novo para nós, a gente pensa assim, o que é o novo, né? Mas se a gente não conseguir identificar o que é o novo do Senhor para nós, a gente vai ver sempre a mesma coisa, sempre fazendo sempre tendo as mesmas atitudes, né? Então, hoje nós vamos falar desse tema de improváveis rainhas e nós vamos aprender a usar a Bíblia 5 passos para nos tornarmos verdadeiras rainhas. Então, eu imagino que algumas mulheres aqui, quando a gente fala né, sobre de improvável rainha, sabe de quem nós vamos falar dessa tarde? Né? Vamos falar da rainha Esther. A rainha Esther, ela era uma improvável e não só por status ou por dinheiro, mas por um propósito maior, né, que era salvar o seu povo. Alguém que não conhece o livro de Esther? Todo mundo aqui conhece? Que pouco, muito bom, gente. Mas eu vou contextualizar um pouquinho aqui para a gente poder se lembrar. E quando Deus estava falando comigo a respeito desse movimento lindo né, de mulheres, ele me lembrou de um estudo, né, que era esse estudo que eu tinha feito no devocional com o Senhor, e ele se chama de Improvável Rainha. Né? São instruções que o Senhor nos dá. E quando eu estava orando a respeito do que o Senhor queria de mim aqui nessa tarde, ele me lembrou desse estudo, e por coincidência, como diz o pastor dele, né, por coincidência, é um estudo que tem o nome do nosso ministério, é Queen Rainha, é o significado. E, gente, eu tenho observado muito, assim, algumas mulheres, eu, Davi, a gente tem conhecido algumas pessoas específicas, nós temos ido na casa de algumas pessoas, de algumas mulheres, até de esposas, de pessoas influentes, e, gente, o quanto de mulher que está definindo. Sabe, que tem mulheres assim que, de verdade, eu chego a chegar às vezes na casa da pessoa e falar, cara, essa pessoa precisa de ajuda. Sabe, essa mulher precisa de ajuda. E esse novo tempo é para nós mulheres realmente a gente enxergar que nós somos rainhas para a gente poder alcançar outras mulheres também. Então, eu creio que nós estamos aqui em meio de mulheres influentes, mulheres grandes, né? E esse é uma das visões do nosso ministério, né? De mulheres, de é a gente realmente fazer com que nós, a partir nós mulheres aqui, nós possamos ser influentes para as mulheres de outros lugares. Então, só que Deus pode falar conosco nessa parte, amém, em nome de Jesus. Então, vou contextualizar aqui, Esther, no capítulo 1. Não precisa colocar, não. Eu vou falar bem rápido, aqui, só para lembrar. No, no tempo do rei Xerxes, no terceiro ano do seu reinado, o rei resolveu fazer um banquete para mostrar toda a sua riqueza e glória para os seus súditos. Né? Ele resolveu chamar os oficiais, todo mundo, muita gente importante, do mais pobre ao mais rico. Ele tinha uma rainha que chamava Vasti, e no mesmo dia desse banquete que o rei estava fazendo, a rainha Vasti também estava fazendo um banquete com outras mulheres. Até que em um determinado momento, o rei mandou chamar a rainha para mostrar toda a sua beleza e glória, né, para os seus súditos ali, pessoal. Só que a rainha ela se recusou a ir. Né? Então o rei ele ficou furioso, ficou muito indignado. E então o rei foi se aconselhar com os sábios para saber o que fazer, porque a rainha tinha envergonhado ele na frente de todo mundo. Então, sabe disso. A rainha Vasti
não ofendeu somente o rei, mas todos da província, porque a partir do comportamento dela, as outras mulheres também observaram seus maridos. Então, Sábio aconselhou que ela fosse destituída da sua posição de rainha e assim foi acontecer. E aí que nós vamos entrar. E aí que nós vamos entrar no nosso estudo de hoje, que é Esther, no capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque ele é até grande, então depois de novo, né, para rever alguns pontos. Mas nós vamos trazer alguns pontos importantes aqui. Em Esther, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação, o rei se lembrou de Vasti. Vamos dar uma pausa aqui. De verdade, eu acredito que o rei, ele não queria fazer o que ele fez com a rainha Vasti. Ele queria tirar ela da sua posição de rainha. Só que, nesse momento, o rei, eu creio que ele não queria fazer, que ele não fez o que ele queria, mas o que era necessário. Ele identificou alguém que poderia estragar o seu reinado, o seu chamado. Ele já tinha ciência que ele era rei, ele tinha chamado de reinar, de exercer isso, só que ele precisou revelar a respeito de quem estava com ele. Quem estava com ele? Então, logo no primeiro versículo do nosso estudo hoje, o Senhor nos ensina a identificar quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são as nossas amigas, quem são as pessoas com que a gente conta, com que a gente realmente pode contar. As pessoas hoje que estão ao seu redor, elas te afastam ou elas têm te aproximado do seu propósito? Ou de descobrir qual é o seu propósito? Então, é importante a gente não só identificar quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo conosco, mas se tomar uma atitude quanto a isso. E ele deu uma sentença para Vasti, que era que ela nunca mais comparecesse com ele. Então, é importante a gente não só identificar quem são essas pessoas, mas tomar uma atitude. Às vezes você está carregando aí uma amiga na sua força, que ela só fala mal dos outros, e ela só fica reclamando do marido. Então, o que você realmente tem escutado? Eu já me afastei de pessoas que estão falando bobeira. Gente, então, às vezes, falar bobeira é até bom, né? Então, você também a gente folga, né? Vai falar e não para mais. Então, a gente fica aí, né? Já sabe quem? Eles vão falar bobeira perto de você. Então, sinceramente, se a pessoa, sabe, se você não consegue colocar o Senhor na conversa, colocar o nome de Jesus na conversa, sabe, se nunca uma conversa de crescimento, uma conversa que te ajuda a identificar onde você está errando, o que você está fazendo certo, afasta essa pessoa, sabe, é só acúmulo. E é importante dizer que eu não estou falando só para a gente buscar pessoas perfeitas, mas tem pessoas que vão te levar para lugares sérios, para conhecer outras pessoas sérias, pessoas que realmente vão te levar para o seu propósito. E se você não conhece uma pessoa que seja assim, eu não consigo pensar em ninguém. Ninguém que possa fazer isso comigo hoje. Seja você essa pessoa. Seja você a pessoa que vai caminhar com alguém, incentivar essa pessoa a crescer, incentivar essa pessoa a ser melhor. Então, como é importante a gente identificar com quem nós andamos, e fazer, como agir, como se comportar com essas pessoas. Com quem você tem que sentar na vida, E às vezes o que nos afasta de descobrir é onde realmente cumprir o nosso propósito não é uma pessoa, mas é alguma coisa, algo específico. Então, hoje, acho que acredito que os maiores vilões hoje em dia da nossa vida é a nossa falta de organização, né? Então, essa falta de organização do tempo, ela gera coisas atrás de
ela nos faz talvez orar menos, ter menos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nos faz pegar responsabilidade, fazer coisas que não é para a gente fazer. E isso automaticamente vai nos deixando mais orgulhosos, nos faz ter menos tempo para outras coisas, ficar viciados em redes sociais. Gente, quem já viciado em redes sociais? Exato. Porque, infelizmente, a gente fica boba. Fica ali o dia inteiro. A gente não consegue ter uma conversa direito, não consegue assimilar as palavras, porque a gente fica recebendo só coisa barata, coisa fútil. Então, esse acredito, um dos maiores problemas, a gente não conseguir identificar o propósito. Nós não temos para fazer. Então, um dos primeiros pontos é esse: identifique quem ou o que esteja passado, descobrir seu propósito ou aquilo que você nasceu para fazer. Gente, de verdade, se vocês quiserem sair daqui e falar, não, eu vou tomar meu posto como rainha, anota. Sabe? Anota quais são os pontos para você não se esquecer, para amanhã você lembrar e falar assim, não, vou fazer isso. Então, a partir daqui nós vamos entrar nos 5 passos para nos tornarmos verdadeiras rainhas. A rainha que nos ensina. O primeiro passo é identifique que você é uma improvável. Em Esther, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Neste tempo, vivia Mardoqueu. Ele tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça também era conhecida por Esther. Ela era improvável não só por ser adotada, mas porque, embora ela fosse muito bonita, muito atraente, como até fala na palavra, ela era de um povo inimigo. E mesmo assim ela se tornou rainha. E no meio de uma grande crise que estava acontecendo na época, o rei ele ia dar uma sentença que exterminassem todos os judeus em um único dia. E aí que Esther surge com a missão de salvar o seu povo. Tá, Letícia, beleza. Esther era improvável, era adotada, aconteceu tudo com ela. Mas e eu? E você? Onde nós nos encaixamos nisso? E às vezes você está se perguntando assim, por que eu preciso ser improvável para ser uma rainha? Às vezes você está pensando, eu nasci numa família estruturada, numa família rica, numa família que tinha dinheiro, numa alta posição social. Então, eu não tenho nada para falar que eu sou improvável. Onde que eu me encaixo nisso? E eu posso te provar espiritualmente a respeito disso. Vamos colocar aqui, por favor, Romanos, no capítulo 3, versículo de 9 a 12. Depois do 21 ao 24. E concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ainda 21, 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Provém de quem? Deus. De Deus. Independente da lei, do qual testemunham a lei, os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos os pecados são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo. Então, o que está falando aqui? Que ninguém aqui tem total, ninguém tem certeza de que não é muito provável, né? Só a partir do momento que você acredita que é pelo seu mérito, que é porque você nasceu
Então, para você ser uma rainha, você precisa primeiro reconhecer a sua improbabilidade. Porque a partir daí, se nós não reconhecermos que é pela graça do Senhor, não seremos nada. Nada. Mas eu posso te provar cientificamente também que nós somos improváveis. A cada 15 milhões de espermatozoides, você foi a única que fecundou o ovo da sua mãe. A cada ano, cerca de 370 mil bebês nascem mortos. Isso equivale a um natimorto a cada 6 segundos. E você foi a única que nasceu. A única não, né? Isso prova que você é uma improvável. Mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E isso acaba, eles sofrem por falta de paternidade e isso acaba, muitas mulheres acabam se tornando prostitutas, acabam se casando com homens violentos e acabam se perdendo na vida. E você está aqui nessa parte, né, ouvindo a palavra do Senhor. Então é por isso que você é um improvável. E não falando somente de dados, mas também um pouco de mim, quando essa mensagem ela veio assim no meu coração, quando o Senhor me lembrou dessa mensagem, eu tive um pouco de dificuldade de entender. Meu Deus, antes, né, de preparar tudo isso, assim, quando o primeiro estalo que Deus falou assim, essa mensagem, eu perguntei a Deus, eu perguntei ao Senhor, eu falei, Deus, é provável, eu tive um pai, tive uma mãe, meu pai sempre foi muito carinhoso comigo, eu nunca sofri abandono, nunca sofri por um câncer, como a doutora Laia, Simone, nunca passei por isso, nunca passei por uma violência, nem nada disso. Por que é improvável? E ao longo de toda a minha vida, né, de um período que eu vivi, eu fiz algumas escolhas. Algumas escolhas no qual realmente certificaram no qual eu era uma improvável. E uma dessas escolhas, algumas pessoas aqui sabem, meus pais são divorciados, eles se divorciaram, eu tinha 3 anos de idade. É algo bem comum, né, por eles. Mas a escolha que eu fiz foi por um período, na minha adolescência, na minha vida, eu comecei a não aceitar o meu pai como pai, de verdade. Devido a alguns traumas, algumas coisas que eu ouvia falar dele, algumas coisas que eu enxergava nele. E, gente, meu pai sempre foi muito carinhoso comigo. Sabe, ele me levava para viajar, ele me levava para sair, nós nos víamos a cada 15 dias. Mas eu acabei escolhendo não enxergar, permitir que algumas coisas entrassem no meu coração e não enxergasse ele como pai de verdade. E isso me tornou improvável. Eu escolhi não me guardar antes do casamento. E eu falo isso aqui com muito temor, porque isso me doeu muito. Verdade. Isso foi um dos processos assim, mais dolorosos da minha vida. Porque quando eu conheci o Davi, e você sabe, né? Ele fala aqui com orgulho, 32 anos, estava virgem, que lindo. Ele sempre. Só que dentro de mim eu ficava assim, cara, eu fiz uma escolha muito doida. Né? E foi uma das coisas assim que mais me afastavam de conseguir enxergar que Deus poderia fazer
algo na minha vida. Que Deus poderia fazer algo na minha vida com relação a ter um marido de verdade, um marido bom, um marido de Deus. Muitas vezes eu pensava assim, né? Que eu quero um marido assim, assado. Eu quero um marido assim, assado, mas na minha cabeça já nem existia possibilidade mais de ter uma pessoa assim. E, gente, de verdade, o Davi, ele é exatamente a mesma pessoa em casa. Ele é esse homem forte, esse homem, sabe, que te puxa pra cima, que pega você lá embaixo e fala, vem comigo. Ele é essa pessoa, sabe? E, assim, eu posso dizer de verdade que eu sou improvável, porque era totalmente improvável de tudo que eu vivi. Eu tenho um marido como Davi. Eu te amo, meu bem. Mas não só isso. Eu escolhi algumas profissões na minha vida. Né? Algumas pessoas sabem, eu sou fotógrafa, pessoas sabem gráfica também. E, gente, que profissão top. É lindo, né? Fotografar é maravilhoso, é incrível. Tá aqui criando as artes, né? Tive a oportunidade de criar algumas coisas aqui também na igreja. Só que, conscientemente ou não, tudo que eu escolhi fazer, me escondia. Me escondia de alguns lugares que talvez eu deveria estar, de algumas pessoas com as quais eu deveria falar. Então, todas as vezes que eu sentei para fazer esse estudo, eu pensei assim, Deus, às vezes eu falava, às vezes algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você também tem que ser fotografada e tal, tem que fazer um ensaio seu. Eu falava assim, não, eu sou a pessoa que fica lá atrás das câmeras, na frente, deixa eu ser pessoa. Eu fico aqui hoje, né? Glória a Deus. E o último ponto, eu escolhi abraçar a identidade que as outras pessoas colocavam em mim. Então, na minha adolescência ali, enfim, eu escutava as pessoas que eu era lerda, que eu era devagar, e qualquer pessoa podia montar em mim que eu deixava. E eu escolhi aceitar isso, por não ter falado mesmo. Mas acredito que era porque eu tinha aceitado que as pessoas tinham falado de mim. E por isso eu sou muito provável. Então, você que é uma família estruturada, você que é uma profissão de topo, uma profissão incrível, só que você também fez algumas escolhas que te tiravam do foco, do seu propósito, você também é muito provável. E essa mensagem é para você. Eu quero abrir um parênteses aqui. Mardoqueu, ele era filho de Esther. Ele adotou Esther como filha, né? E é legal dizer que Mardoqueu significa guerreiro. Deus, ele sabia que Esther, ela ia passar por uma luta, né? Para salvar o seu povo ali, né? No exército. E Deus permitiu com que um guerreiro, o Mardoqueu, pudesse estar com ela, para lutar por ela, para lutar com ela. Então, quem são as pessoas ou a pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa é mais do que? Essa pessoa que luta comigo, luta pela minha vida. Quem são as amigas que você tem se juntado, que tem olhado para você e falado assim, amiga, você está errando isso aqui. Vamos, minha filha. Sai dessa zona de conforto. Amigas que falam que querem te ver crescer, que querem te ver evoluir, que muitas vezes lutam mais por você do que você mesmo. Deus, se você está aqui nessa tarde, Deus te permitiu que você tivesse vários marcadores aqui na igreja. Eu até vou incluir aqui Davi, o bispo, a bispa, eu, Laís, Simone. Nós somos pessoas
Então, identifique. Quem são os maridos dos homens? Nós, infelizmente, né, mulheres, a gente aceita uma síndrome da orfandade. O que é isso, né? Eu não tenho ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Só que você também não busca, não quer saber, quando chega na igreja você não fala com ninguém, ele está escondido nos cantos. E com isso, né, quando a gente toma essa atitude, a gente se isola. Ah, se ninguém me ajuda, ninguém me apoia, o que a gente vai fazer? Retrair. Mas isolando, vai ficando mais em casa, não vem. E a palavra fala em Provérbios que quem se isola busca interesses egoístas, não é verdade? Então, às vezes você está aí só esperando o bem e não vai dessa pessoa. Muitas vezes nós precisamos ajudar a pessoa que está preocupada com você. Não, você está preocupado só com o bem a nós, mas o outro reino, cada um que vive o seu reino para si. Radassa significa governante, mulher que influencia, protegida. Quer saber quem são os governantes aí? As mulheres influenciadoras, as protegidas. Três aqui, ó. Quem são as mulheres influenciadoras, protegidas, governantes? Amém. Amém. Radassa significa murta. Alguém sabe o que é murta? Gente, murta é um arbusto que nasce no deserto. Só que esse arbusto, quando ele é espremido, triturado, ele dá um cheiro agradável. Essa é a definição de murta. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente despreza um período doloroso. Tem alguém aqui que está passando por um período doloroso, ou que já passou? Às vezes a gente está desprezando esse momento, só que é isso que vai tirar, é isso que vai exalar o seu cheiro agradável. É isso que vai fazer você crescer, amadurecer. Eu quero dar uma tarefa para vocês. E é para casa, viu, gente? Para vocês pesquisarem o significado do nome de cada uma. Pesquisa, gente. Isso é muito importante. Porque o seu nome revela a sua identidade. Muitas vezes, eu até falei uma vez aqui, que Letícia significa alegria. E teve um período na minha vida assim, que eu não ria mais, eu não brincava. Meus pais são prova que, quando eu era pequena, quando eu era criança, eles até ficam contando muito. Eu contava piada, não era nada ruim, né? Mas eu contava. Contava piada, fazia todo mundo rir, todo mundo brincar. Só que aí teve uma vez que um período que eu parei. Eu não falei mais nada. E não lembro por quê. Eu pesquisei o significado do meu nome. Bem simples mesmo, bem fácil. Pesquisei o significado do meu nome, alegria. E eu falei, caramba, alegria, mas nem tô rindo mais. O que aconteceu para eu parar de ser o que o meu nome identifica? Então, a partir daí, eu me apoiei no significado do meu nome, eu voltei a ser uma mulher alegre, voltei a sorrir, voltei a brincar, voltei a zoar. Então, essa é uma tarefa para vocês. Como saber? Alegria? Como saber a identidade, o significado do nome de vocês? O segundo passo é: seja agradável e intencional. É simples, né? Sempre. Algumas pessoas não sempre. Mas, depois de tudo que aconteceu com a rainha Vasti, o rei pediu para que seus comissários fossem até as províncias para levarem as lindas moças para o harém. E elas ficaram ao cuidado de Hegai.
E Esther estava entre elas. Em Esther, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, o regalo. A moça, esse aqui é o nome. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. E designou 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu junto com as jovens para o melhor lugar do harém. A palavra fala que Esther era bonita, atraente e agradável. Como que tem sido as suas conversas? Tem sido agradável? As pessoas gostam de estar perto de você? Ou às vezes você é a pessoa que chega na rodinha, aí saiu, você nem reparou. Porque tá tudo automático. E você vai vivendo, não vai ver, vai lá. Então, mas não só agradáveis para as pessoas de fora, que isso às vezes é até mais fácil, né? Mas com os de casa, os de dentro, com o marido. Você é agradável com o seu marido? Você tem sido uma pessoa legal? Mesmo? Companheira? Com seus pais? Você tem sido agradável com seus pais, com seus filhos? É importante a gente parar para pensar. Você é uma mulher que chega, traz alegria, traz paz, traz simpatia? Ou uma mulher que chega, ou até fala assim, não vai? Não. Então, a gente precisa observar o que as pessoas falam de nós, nossos conceitos, né? E nos enxergar mesmo. Eu acredito que Esther, ela não foi para lá para ser rainha, para perder tempo, para tentar, na realidade. É só para tentar. Ela foi definindo. Eu acredito que dentro dela, ela já sabe o que ela queria. Eu vou para fazer acontecer. Isso é que não consegue, né, gente? Então, nós precisamos definir isso. E ainda dentro desse tema, de sermos agradáveis, a gente tem muitas mulheres casadas aí, e a palavra fala que a mulher lixosa, ela é composteira. Gente, você é chato demais. De verdade, teve uma vez que eu estava na casa da minha mãe, tinha uma goteira assim, bem do meu lado, eu tentei pingar no meu ombro, pingar no meu olho, e eu estava assim, meu Deus, eu saí do lugar e o barulho da goteira vinha no meu ouvido. Então, será que a gente realmente tem sido goteira? Outro dia eu estava com o Davi lá em casa, a gente estava fazendo alguma coisa e surgiu uma goteira. Deu um ruim. A gente ficou até um pouco mais exaltado. E aí eu comecei a falar, comecei a querer brigar e tal. E aí Deus de mim falou assim, eu tô sendo goteira. Pensei, eu tô sendo goteira. Eu tô sendo assim, desse jeito. E aí na hora eu falei, parei. Parei de brigar, perdão, tal, resolveu. Eu tô aqui também, né? Vai resolver. E a gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente está ali num embate ali com as pessoas de dentro, a gente tem que pensar se a gente está sendo solteira, chata. Porque às vezes tem essa fama, né? É chata. E para com isso, depois. Falei, né, para as mulheres que têm marido, mas as solteiras, né, que ainda não são casadas mesmo. Da mesma forma que a gente trata os nossos pais, a gente trata o marido também. A gente tem mais mulheres casadas aqui. Mas o Davi chegou para mim uma vez, antes da gente se casar, e falou assim, amor, é o seguinte, eu não vou casar com você até você resolver seu problema com o seu pai. Eu tremendo, porque eu não tinha coragem de falar com meu pai nada que tinha acontecido, porque ele me magoava, eu magoava ele,
Então, e aí foi aí que eu me posicionei e falei, não, vou resolver esse problema. Então, como é importante, né? A gente escolher as pessoas que, de novo, que vão nos encaixar no lugar certo, nos posicionar no lugar certo. E por causa disso, hoje, eu tenho um relacionamento muito melhor com meu pai. Eu não levo nada, assim, desse problema de paternidade para dentro do meu casamento. Acredito que não. Então, como é importante a gente pensar nisso? E a gente precisa ter ciência que o tempo todo a gente está sendo observado. Principalmente aqui. Lugares que a gente sai, que a gente vai. A gente está sendo observado. Muitas vezes a pessoa que vai te projetar, que vai olhar e falar assim, essa pessoa que eu quero ela lá na minha empresa fazendo isso, aquela pessoa que vai te projetar. Ela está vendo a sua pior parte. Está vendo, às vezes, você chegando, batendo chinelo no chão, está vendo você desarrumado. O tempo todo a gente está sendo observado. Crie laços com as pessoas certas, vá até as pessoas, conversa. Deixa a pessoa falar também, mas conversa. Outra dica importante é ninguém gosta, ninguém. Pode levantar a mão, quem gosta de ficar ouvindo problema? Fica ouvindo só problema. Tudo marido aí, marido aqui, meu pai, minha mãe, ninguém gosta de ficar ouvindo problema. Tem uma conversa saudável, uma conversa positiva. E se tudo estiver dando errado na sua vida, profetiza. Sabe? Fala, não, isso está assim, mas eu creio que Deus vai mudar, que Deus vai melhorar. Amém. Vai profetizando, isso vai transformar dentro de você. Terceiro passo é aceite o processo. Esther, capítulo 2, versículo 12, diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza. Imagina um ano, tá lá, embelezando o spa, deitada lá, fazendo unha. Mas, gente, 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, fazendo a mesma coisa. Eu imagino que um dia a gente ia olhar e falar, o que eu tô fazendo aqui? Mesmo sendo uma coisa agradável, uma coisa boa. E ainda assim, tem alguns procedimentos de beleza que a gente faz, drenagem linfática, massagem niveladora, tudo que dói, botox, lembra do botox? Qualquer coisa que tem agulha, é doloroso. Muito. Eu corro de agulha. Então, não sabe, né? Então, é um processo. É um processo. Porque mesmo passando todo esse drenagem, esses procedimentos de beleza, não vale a pena no final. Depois você olha e fala, não, gostei. Não vale a pena. Então, todo é processo doloroso na nossa vida. E a gente vai olhar e falar, meu Deus, eu já acabar agora. Eu não aguento mais. Só que é um processo de preparação. É ali que você está sendo moldado. É ali que você está amadurecendo, realmente amadurecendo. O que acontece com a gente? Muitas vezes a gente para e fala assim, só vê o problema. Eu só estou vendo que fulano está me tratando assim, assim, assado. Mas o que você está aprendendo com isso? Está aprendendo a selecionar as coisas que você anda? É verdade? Começa a mudar essa ótica. Não enxerga só o problema, não. Enxerga aquilo que está te fazendo aprender depois daquele problema. Se você está vivendo hoje, está difícil, a empresa não andou, ou o casamento está numa fase, não vai matar, ou você ainda não casou, ou você ainda não descobriu seu chamado, seu propósito. Entenda que isso tudo é um processo. O
processo para te amadurecer. Quarto passo é siga o conselho. Quando as moças elas iam se apresentar ao rei, elas recebiam tudo que quisessem. Joias, roupas, adornos, qualquer coisa. E em Esther, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: quando o rei chegou, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, filho de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o responsável, havia sugerido. Nada além do que foi sugerido. Esther, ela não só ouviu o conselho de Hegai, mas ela seguiu o conselho. O que a gente faz muitas vezes? A gente vai lá, pede ajuda para uma amiga, para um pastor, aí chega em casa, o que faz? Igual. Não muda nada. O conselho que o pastor te deu, que a sua amiga te deu, você vai lá no bolso, guarda na bolsa, né? Porque a mulher guarda tudo na bolsa. Vai tirar as coisas da bolsa, pode arrumar. Aí você guarda no bolso e pronto. Ficou para Deus dará. Você sabe que é uma fraqueza sua? Obedece. A gente faz, cumpre. Eu tenho certeza que isso vai mudar na vida de você. E se você falar assim, fulano me aconselhou lá, mas eu esqueci. Bota lá no. Como é que chama? Eu já vi gente colocando no despertador do celular, aquele recadinho do despertador. Lembra disso? Cumpre o conselho. Acredito não, né? Esther jamais teria sido levada ao melhor lugar do harém e estaria mais perto do seu propósito se não tivesse obedecido os conselhos de Hegai. Um outro parênteses aqui muito importante, até depois que Esther ela foi coroada rainha, ela ainda ouvia Mardoqueu, ele é seu pai adotivo. Não era a posição dela de rainha que definia o caráter dela, porque antes de ser rainha, Esther, ela já obedecia. Ela ouvia os conselhos. Rainhas ouvem e seguem conselhos. Repete isso. Eu vou ouvir e eu vou seguir os conselhos. E o quinto e último passo, que é um passo muito importante, é que chegou a hora de você colocar a sua coroa de rainha. No capítulo 2, versículo 17, diz assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer outra virgem. Então, ele me colocou a coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Primeiro ponto nesse nosso passo aqui de colocar a coroa é não se compare. A palavra fala aqui que ela ganhou uma aprovação mais de qualquer uma outra. Então, para ser mais de qualquer uma outra, o que precisou de acontecer? Comparação. Eu confesso que antes de vir, desse processo de estudo, de trazer a palavra e tal, eu me comparei muito. Porque tem muita gente muito mais experiente que eu, muito melhor que eu. A Bíblia é maravilhosa, a pastora Laila, linda. Muita gente que já palestrou, que já trouxe alguma coisa e eu não falei nada, não aprendi ninguém. O que é isso? E eu fui me comparando, e o medo foi me segurando. Eu falei, não, Deus está me chamando, está pedindo. Eu preciso fazer alguma coisa. E quantas vezes a gente não se compara, né? Uma coisa muito importante que
mudou a minha percepção de referência foi quando a referência ela te paralisa, quando a pessoa que você segue, a pastora que você segue lá, ou a blogueira que você segue, quando ela te paralisa, quando ela não te faz avançar, você precisa trocar seu interesse. Você precisa parar de seguir. Você precisa parar de assistir, parar de ver. Porque não adianta nada. Não está te fazendo crescer, não está te empurrando, te funcionando. Só no momento você identificar isso.